Oi, pessoal. Desculpa, eu tive que derrubar a nossa live por conta de um probleminha técnico aqui. Hoje a gente vai ter boa noite, né? Primeiro, né? Boa noite a todos. Vou convidar aqui o Rafael Silva para ele participar da live comigo, porque a hoje a Cristiane teve um probleminha porque ela está em trabalho externo. Oi, Rafael. Oi, Márcia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, querido. Tudo bem? O Rafael trabalha com a gente aqui, né? Está se formando em nutrição e faz um trabalho aqui bastante interessante com a gente. Muito bom. Tudo bem, Rafael? Tem tudo, e você? Como é que tá, Márcia? Tudo bem, graças a Deus. A Cristiane, ela está num trabalho externo e daí ficou presa no trânsito e não vai poder participar com a gente efetivamente como prometido, mas você vai fazer as honras da casa, tá bom? Opa, pode contar comigo. Ó, vamos esperar o pessoal entrar, né, um pouquinho, só um pouquinho. Se bem que a live vai ficar gravada, né, Rafael? Para a gente não perder tempo, a gente pode ir dando sequência no conteúdo. O que que você acha? Qual que é o tema de hoje Sim, mesmo, pode ser. Rafael? As questões de... Hoje a Não. gente anunciou a nossa live de hoje para falar sobre as grandes mudanças, né? Qual que é o reflexo dessas grandes mudanças com relação às novas rotulagens, às novas regras da rotulagem no mercado de rotulagem? Qual que é o impacto disso tudo? Como é que funciona tudo isso? Então, quais são essas grandes mudanças, tá bom? E aí, parece que você tem aí umas perguntinhas que chegaram, né, Rafael? Isso, alguns dos nossos seguidores mandaram bastante perguntas que a gente vai estar esclarecendo na live de hoje. É, eu já dei uma sapiada, tem bastante coisa. Tomara que dê tempo da gente abordar tudo, né? E se tiver alguma Sim, questão que fuja um pouco do dia a dia nosso, a gente responde depois, mas vamos ver. Acho que vai dar certo. A não ser que tenha sim, alguma sim. outra pergunta aí no meio, durante a live, que o pessoal queira fazer, eu estou aqui fazendo convite para o pessoal que está, de repente, online, né? Para entrar com a gente e participar também. Mas pode começar aí, Rafael. Tá certo. Primeira pergunta de hoje é: além da rotulagem frontal, qual foi a maior mudança que a nova legislação trouxe? Então, deixa eu concluir aqui, porque senão não dá tempo de dar atenção para vocês. Então, na verdade, além da rotulagem nutricional frontal, que é a FOP, que a gente comentou na quarta-feira, né? A gente teve também mudanças, como todo mundo já deve estar sabendo, mas só para a gente reforçar, a questão da mudança na tabela nutricional propriamente dita, com mais uma coluna para 100 gramas, né? Que é a questão da possibilidade do consumidor conseguir fazer comparação entre um produto e outro, né? E, e também a atualização dos valores de referência para cálculo energético e também em relação aos valores diários, né? Para o cálculo do percentual de VD, que é o IDR, no caso, percentual da ingestão recomendada diária, né? Então, isso tudo, essas atualizações desses valores de referência, mais as mudanças na tabela, com a inclusão aí, no caso de açúcares totais e adicionados, junto com a FOP, realmente trouxe uma revolução para o panorama que a gente tinha anteriormente aqui no Brasil para rótulos de alimentos, né? É isso. O que mais? Vamos lá, a segunda pergunta é: por que a inclusão dos valores da tabela para 100 gramas de produto traz benefício para o consumidor? Pergunta devagar, calma aí. Como é que é o negócio? Eu estou escutando você devagarzinho aí. Como é que é? Certo. O que a inclusão dos valores da tabela para 100 gramas de produto traz de benefícios para o consumidor? Ah, coluna de 100 gramas, né? Muito bem. Isso, O benefício para o consumidor, porque antes a gente só tinha o valor em função de uma porção, né?
E esse valor nutricional em função de uma porção continua. Só que essa parte também das porções, as indicações para porção, foram também um pouco mexidas, né, com essa nova, é, com essa nova legislação. Mas a inclusão da coluna para 100 gramas ajuda o consumidor a ter um pouco de noção em relação ao que ele consome normalmente. Então, assim, além dessa possibilidade de você comparar um produto com outro, um produto similar, né, com outro, por exemplo, biscoito recheado, vou comparar de uma marca com a outra. Então, eu tenho ali a coluna de 100 gramas para a gente saber exatamente como comparar. Apesar da porção ser também indicada pela legislação, às vezes acontecia de ter discrepâncias, né, da pessoa que estava elaborando lá o rótulo não obedecer exatamente o que a antiga 359, que determinava a porção, preconizava. Então, o que acontece? Quando é a coluna por 100 gramas, então não tem muito como fugir, você vai saber como comparar. Mas é interessante você conseguir ter uma noção da quantidade que você está consumindo também. Então, dependendo do tamanho da embalagem que você está comprando, com a coluna de 100 gramas, então assim, se você tem lá um pacotinho, que nem agora disseram que a embalagem do Bis aumentou de novo, né? Voltou ao que era. Ouvi falar hoje. Que Sim, agora era temos 32, embalagem tamanho 32. família. Tamanho família, você acha? Dependendo, a gente come tudo. Esse que é o problema. A gente acaba comendo Verdade. tudo. Quando você tem ali a coluna para 100 gramas, você consegue ter uma... Porque a porção nem sempre representa aquilo que a gente come, né? O povo está se manifestando aí. Porque, na real, é isso que acontece. A gente tem lá a porção indicativa, mas na prática a gente acaba consumindo mais, dependendo do produto. Inclusive, só para lembrar, só para a gente ter uma ideia de comparação, nos Estados Unidos, a porção não é definida pela legislação do FDA. Na verdade, ela é definida, mas ela é de acordo com o que usualmente é consumido, de acordo com o que as pessoas geralmente consomem, não com o que se determina como recomendado, sabe? O que o consumidor lá acaba fazendo é um pouco diferente do que a gente faz aqui. Lá eles acabam se guiando pelo percentual de valor diário. Então, assim, quanto que esse alimento que eu estou comprando representa em função de uma indicação de consumo? Porque a porção é aquela que é usualmente consumida, não é uma coisa determinada. Então, a coluna de 100 gramas ajuda a gente nisso também. Se eu estou comprando uma embalagem de 200 gramas, 100 gramas significa quanto, né? Quanto de carboidrato, quanto de gordura saturada aqui. Então, se eu comer toda essa caixinha, eu vou consumir o que eu dobro disso daqui? Está entendendo? Dá para a pessoa fazer uma correlação e ter uma ideia melhor do que aquilo que ela está consumindo, né? E se tiver a FOP, aí ajuda mais. Que ela já sabe que para 100 gramas ela vai consumir alta quantidade daquele nutriente que está ali na lupinha. É isso. Certo. Agora Vou ver vamos se para tem a alguém terceira falando alguma pergunta. coisa. Deixa eu ver quem está aí, rapidinho, Rafinha. A Tá certo. Ariana, a Paula, a Vanessa Trojani, que trabalhou comigo no Habib's, Clésia Crispiniano. Será que é parente da Daniela? Iane, Andréia. Oi, Andréia. Bruno. Ó, a Cristiane tá do carro. Ó, vou acenar para ela. Corina. Muito bom. Fala, meu querido. Tem mais pergunta aí? Vamos lá. Sim, temos. Terceira pergunta de hoje. Em caso de produtos em que a porção já é de 100 gramas, como fica a tabela? Não, a tabela fica para 100 gramas mesmo, tá? Não muda nada, só que assim, é o valor nutricional do produto tal qual ele é exposto à venda. Do jeito que ele é exposto à venda, vai colocar lá a coluna de 100 gramas e não vai ter, porque se a porção é 100 gramas, não tem que duplicar a coluna, né? Só que tem que lembrar que tem que colocar o número de porções por embalagem, né? Dependendo do tamanho da embalagem, isso aí tem que se obedecer sem esquecer, tá bom? Ah, e outra coisa, é,
No caso Não, é isso mesmo. Produto para consumo, consumo, produto embalado para consumo do consumidor final, normal, que não seja institucional, né? Aí desse jeitinho aí mesmo. Certo. Os alimentos que precisam de diluição, como fica a coluna de 100 ml ou de 100 gramas? Bom, é assim, é um pouquinho mais complexo, né? Porque assim, quando você precisa. Vamos imaginar um pozinho para gelatina, que é o exemplo mais clássico para a gente conseguir entender, né? Na coluna de 100 gramas, você vai colocar o valor nutricional referente ao produto tal qual ele é exposto à venda, do jeito que você está vendendo. Agora, 100 gramas. Agora, na coluna da porção, você vai colocar a quantidade, o valor nutricional vai ser referente à quantidade suficiente para eu produzir, para eu preparar uma porção do produto já pronto, diluído. Então, vamos imaginar que eu tenha uma gelatina, que a porção é, eu não sei de cabeça quanto que é, tá? Mas vamos imaginar que fosse, sei lá, 120 gramas de gelatina a porção. Quanto de pozinho, né? Quanto daquele produto de pó que eu preciso para fazer 120 gramas de gelatina? A quantidade que eu vou considerar lá naquela coluna de porção é essa quantidade, a quantidade suficiente, de acordo com a recomendação do fabricante, a quantidade que eu preciso para produzir 120 gramas de gelatina, se for essa porção. Então, é isso. A coluna da porção é a quantidade de produto suficiente para fazer, preparar, né, aquela quantidade de porção. E na coluna de 100 gramas eu vou colocar exatamente 100 gramas do produto como ele é exposto à venda, dentro da embalagem, entendeu? Só que tem um detalhezinho que a gente não pode esquecer. Quando é esse caso, a gente puxa um asteriscozinho lá na coluna da porção e no rodapé da tabela nutricional, a gente informa que eu não vou lembrar a frase como ela está na legislação, tá? Mas está lá na RDC. Você vai pegar, vai fazer uma chamadinha, né? Vai colocar no rodapé assim, valores nutricionais conforme é mais ou menos isso, né? De acordo com o produto pronto, para o produto pronto, ou seja, a porção do produto já preparado. Deu para entender? Fala para Entendi. mim. Sim, digamos, por exemplo, aqui uma pré-mistura de bolo, que a gente tem que acrescentar ovos e outros ingredientes. Essa Certo. informação das 100 gramas vai ser desse bolo já pronto com esses outros ingredientes que já foram Isso. adicionados. Então, aí no rodapé a gente escreve valores nutricionais do produto pronto, do produto preparado. É isso. Isso está Sim, previsto lá na entendi. nova legislação. Perfeito. Agora a quinta pergunta de hoje. Como ficam os açúcares adicionados e os totais em produtos à base de leite sem lactose? Sem lactose, né? Isso. Muito bem. Ó, é assim, para produtos sem lactose, a gente vai precisar. Tem alguns programas que já estão fazendo essa continha para a gente, tá? Essa avaliação. Que no caso, o Tabelle Ficha está fazendo, já tem muita informação de mono e de sacarídeos, né? De açúcar total. O próprio Diet Pro também faz. Parece que, eu não sei, eu já usei há muitos anos atrás, o Diet Win parece que faz também. Mas o que acontece é que os açúcares totais desse leite sem lactose, na verdade, vai ser o seu total também, do seu produto, entendeu? Então, você não vai considerar como açúcar adicionado esse leite. Porque, assim, se a gente lembrar que o leite, o leite sem lactose nada mais é que o leite integral comum, ou leite semidesnatado, ou desnatado, seja lá como for, mas é o leite que se foi colocado uma enzima, né, e hidrolisou a lactose, que é o açúcar do leite. Só para lembrar. Então, quebrou essa lactose em dois monossacarídeos, que é a galactose e a glicose.
Essa galactose e essa glicose que estão dentro do leite sem lactose, elas não vão ser computadas como açúcares adicionados. Isso está especificado, né, na legislação também. Então, o produto que você elaborar com leite sem lactose, creme de leite sem lactose, aquela quantidade do rótulo desse produto que está constando ali como totais, açúcares totais, vão ser os seus totais também. É diferente, por exemplo, de um doce de leite, ou de um leite condensado, ou de um creme de chocolate adocicado, qualquer coisa. Ou uma barra de chocolate ao leite que tem açúcar ali, né? Sacarose. Aqueles açúcares ali daquela barra vão participar também dos seus totais e vai participar também dos seus adicionados, os monossacarídeos deles, dessa barra. Agora, no caso de produtos sem lactose, os ingredientes que a gente está usando, alguns programas já fazem essa separação, já indicam para a gente, né? O que nada mais é, se a gente for parar para pensar, se o disacarídeo ali, no caso, a lactose que está no leite, ela vai ser quebrada, a quantidade que eu vou ter de monodisacarídeos é referente justamente a essa quebra. Se eu tinha, vamos dizer, 4 de lactose, eu vou ter quanto de monosacarídeos? Na verdade, eu vou dividir. Mais ou menos isso, né? 2 de galactose e 2 de glicose. Então, mas no final das contas, a quantidade é a mesma. Porque são monodisacarídeos que eu considero no cálculo do açúcar total e do açúcar adicionado. Só que adicionado eu não vou considerar esse leite, esses açúcares do leite sem lactose eu não vou considerar, entendeu? Sim, Bom, o que entendi. mais? Tem uma coisa importante aí, hein? Produtos que usam o leite sem lactose na composição, quando eu vou fazer o rótulo desse produto, que contém esse ingrediente, eu preciso lembrar que a Instrução Normativa 75 pede para que a gente mencione a quantidade de galactose. Por isso que é importante a gente entender que a quantidade vai acabar sendo a mesma, só que no caso, vai ser galactose. Então, eu tenho que mencionar a quantidade na tabela, ela pede que se coloque na tabela. Então, ali, abaixo do item carboidratos, depois vem açúcar total, correto? Então, abaixo de açúcar total, eu posso mencionar, até, no caso ali, eu posso mencionar a galactose conforme a IN75 pede, que é justamente a quantidade de galactose que vai constar devido ao uso do leite sem lactose. Se a gente usar um bom programa, ele já está calculando isso para a gente já, tá? E tem mais uma situação. Nossa, olha quanta coisa. Tem mais uma situação. Além de eu ter que ser obrigada a mencionar a quantidade de galactose na tabela, eu preciso colocar uma frase obrigatória, que a IN75 também pede, tá? Eu tenho que colocar lá, diabéticos, contém açúcares, alguma coisa assim, açúcares próprios dos ingredientes. É só ver lá na legislação qual é a frase correta. Mas eu tenho que colocar essa frase no painel principal, em algum lugar. Geralmente, a gente aqui coloca logo abaixo da denominação de venda, para ficar mais fácil para o consumidor identificar. Mas é no painel principal, ou seja, tem que estar em destaque ali para ele entender que aquele açúcar, porque quem consome um produto sem lactose, muitas vezes são pessoas que querem, que realmente precisam da restrição, mas também tem gente que não, assim, meio que modinha, né? Mas tem também as pessoas que têm restrição com relação aos açúcares. Então, nesse caso, se ela identifica que está lá, você vai poder dizer que seu produto é sem lactose, né? Dependendo do caso. Então, está lá, sem lactose, mas você tem que entender que quem tem restrição com relação a açúcares de uma forma geral, um diabético, por exemplo, ele precisa entender que, não tem lactose, mas essa lactose foi quebrada. Então, tem monossacarídeo aqui. Só que é um monossacarídeo que foi decorrente da ação de enzimas. Então, tem que ter essa frase lá, diabéticos. Contém açúcares próprios dos ingredientes. Assim, vai ter lá, inclusive vai ter a quantidade da lactose lá na tabela,
Então, se ele faz alguma contagem, ele pode utilizar esse valor, e aí então ele vai compreender do que se trata aquele produto, se ele pode consumir ou não. E no caso do profissional nutricionista também, na hora de fazer uma indicação, uma dieta, né, um plano alimentar para algum enfermo, ou alguém que tem alguma restrição, vai poder entender melhor esse produto também. Ah, eu falo muito, né? Mas era só para explicar direitinho, tá? É por isso que o povo te adora, Márcia. Você explica tudo nos mínimos detalhes, assim todo mundo sai esclarecido. Ah, mas é que assim, ai, eu tô ficando velha, né, Rafael? Nos mínimos detalhes. Mais ou menos, às Sim, é vezes a gente bom. esquece também de algum detalhezinho ou outro, né? Mas é assim mesmo. Agora, Agora vamos só para. uma dica então, já que você deu a abertura. Quando a gente for usar um programa desses, de cálculo nutricional, a gente precisa cadastrar o ingrediente que vai ser utilizado na nossa composição, certo? Do nosso produto. Então, tem que Sim, lembrar de na hora de cadastrar o produto, a matéria-prima, aquele ingrediente, colocar direitinho a quantidade que tem ali de valores nutricionais de cada nutriente, de acordo com a tabela do rótulo do produto, né? Cadastrar no sim. programa para quando você montar a sua receita do seu produto, o programa puxar tudo. Aí ele vai puxar os monossacarídeos, os disacarídeos, vai puxar. Ele já vai entender o que é açúcar total, o que é açúcar adicionado, quando é o caso. Então tem que lembrar de cadastrar o ingrediente direitinho. Porque nem tudo, nem todos os ingredientes, nem todas as matérias-primas estão nesses, nesses programas, né? Que está todo mundo se adaptando, né? Então é importante isso. Sim, exatamente. Cada programa tem a sua particularidade assim para cadastrar os ingredientes, mas é importante colocar todos esses detalhes. Mas na grande maioria das vezes a gente ainda assim, no final a gente tem que dar uma adaptadazinha ali na lista de ingredientes porque não sai perfeita do software. A gente sempre tem que dar uma complementada. É verdade. A gente, inclusive, acaba conferindo o programa, né? Acaba fazendo continha na mão para ver, poxa, será que é isso mesmo? Hoje mesmo, aqui hoje com a Ariana, a gente estava fazendo isso, né? Conferindo para ver se batia, no final bateu tudo, graças a Deus, deu tudo certinho. Ah, que bom. Agora vamos para a sexta pergunta da noite. Como é que ficam os produtos para dietas com restrição de açúcar? Os produtos que. Ah, sim, que tem essa questão. A gente tem uma legislação nova, que é 715, que trata dessa questão. Produtos destinados aí para fins especiais, né? Para quem tem restrição de açúcares e tudo mais. A gente aí, nesse caso aí, precisa aquela frase também obrigatória. Diabéticos. Contém monodisacarídeo, o nome do monodisacarídeo que você vai ter ali disponível, isso lembrando do caso do leite sem lactose, tá? Então você vai ter que Aham. mencionar também. Diabetes contém, vamos dizer, sei lá, se for glicose, frutose ou sacarose, se você tiver um desses três monossacarídeos na sua composição do seu produto, mesmo com restrição para açúcares, você precisa mencionar nessa frase obrigatória. Diabéticos contém tal, tal monossacarídeo. Se é frutose, se é sacarose, se é glicose, você tem que mencionar. E a legislação, na 715, ela não pede para mencionar na tabela. Olha que diferença. Ela não pede. Enquanto a IN75, falando da lactose, ela pede que você, para dizer que é sem lactose, você tem que mencionar a quantidade de lactose na tabela. No caso de produtos com restrição, a 715, a RDC 715, que foi publicada agora, ela pede para você colocar uma frase dizendo qual é o monossacarídeo que contém ali. Se é que contém, né? Mas ela não pede para você colocar na tabela. Isso, para mim, eu acho que é uma discrepância. É, um, é uma divergência. Porque se eu estou dizendo que contém sacarose, no caso, para produtos com finalidade de restrição de açúcares, né? Que foi isso que você perguntou, certo? Então, Sim. nesse caso, se eu tenho a frase dizendo que contém, por exemplo, frutose, vamos dizer que eu tenho usado fruta para adoçar uma geleia. Eu sempre uso ou um suco, né? Se eu estou usando fruta, eu tenho frutose ali. Então, se a gente está mencionando, escrevendo que tem frutose, qual é a quantidade?
Na minha opinião, deveria estar na tabela. Só que a RDC 715 não exige isso. Ela só pede que mencione. Se alguém tiver como é que fala? Alguma opinião, algum comentário para falar sobre isso, seria bem Esse pode ser importante, um né? ponto que pode confundir bastante. Se a Eu pessoa não tiver o acho que conhecimento ali da legislação, pode confundir, né? Verdade. é, Se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá, gente? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui, porque eu acho que só aparece para mim, né, Rafael? sim, é. É, só aparece para mim. Tem mais alguma aí, Rafael? Sim, a sétima pergunta da noite. Com base na Sétima. sua Já experiência, estamos na sétima? isso, a sétima pergunta. Com base na sua experiência, o mercado está aquecido para o profissional da área de rotulagem? Então, o mercado de rotulagem está aquecido, é isso que você quer saber, né? Então, a Sim. gente tem que entender o seguinte: está aquecido, sim. A gente tem tido muita demanda, né, de elaboração de rótulo, principalmente das grandes empresas. As grandes empresas, elas até têm o departamento lá de regulatórios, né? Mas a quantidade de rótulos acaba sendo tão grande que o pessoal não dá conta, tem que terceirizar. Então, acaba utilizando empresas como a nossa aqui, a Nutrimix, para fazer esse trabalho. Mas tem muito pequeno fabricante, pequeno produtor, no caso de produtos embalados, né, na ausência do consumidor, que também precisa. Só que esses, eu acho, é minha opinião, né? Acho que vai demorar um pouquinho mais. As grandes empresas, elas estão mais na visão, no campo de visão do consumidor e da fiscalização. Então, não vai ter como demorar muito, vai ter que cumprir o prazo, né? Para adequação quando for o caso. Então, assim, está aquecido, mas o que está acontecendo hoje é que a gente tem uma demanda muito grande e vai ter sempre, até porque muitas coisas estão acontecendo no sentido de mudanças, né? Melhoria na legislação, as retificações chegaram, tem sempre um detalhezinho que a gente tem que aprender, que tem que incorporar no dia a dia, na rotina. Isso tudo é muito, realmente, como eu falei na quarta-feira, muito cansativo. Então, a gente tem uma velocidade muito grande de produção para produzir, a produzir, e uma quantidade muito pequena de profissionais capacitados. Então, a gente está com falta, está aquecido porque tem demanda, mas não tem profissional capacitado, né? Assim, tipo, não, vou sentar aqui, vou fazer, você não preciso de ajuda. Claro que a gente está numa fase que todo mundo está se ajudando, mas aquele profissional que já tem uma boa noção, ele chega menos cru, ele já chega como é que a gente vai dizer? É mais fácil dele trabalhar. Você concorda, Rafael? É mais fácil dele elaborar um rótulo sozinho. Ele não vai errar tanto, a gente não vai ter tanto erro de rótulo, né? Porque, Vai infelizmente, ter vantagem em relação à concorrência. e nenhum profissional, vamos dizer assim, domina tudo. A gente não domina tudo, claro. Mas quando você não sabe nada, aí fica difícil. Então, tanto as empresas de consultoria como as próprias indústrias e as empresas que têm departamento de qualidade, departamento de P&D, que geralmente são eles que elaboram rótulos, acaba terceirizando. E as empresas de consultoria e assessoria também têm dificuldade de encontrar profissional pronto. E aí, o que acontece? A gente tem que promover uma capacitação interna para conseguir dar conta de todo o recado que a gente tem que dar. Então, o que eu penso? Penso que agora é a hora realmente de aprender, mas não pode ser em qualquer curso, né? Não pode ser um curso marqueteiro, sabe? Aquele que só vende uma vez e quer vender de novo outra coisa e te enrola para, sabe, para te sugar. Desculpa, nada contra, porém sim, porque não acho muito honesto. Eu acho que o correto é a gente procurar um curso que realmente possa ajudar a gente a entender didaticamente como que elaboro, com todo o material incluso já, de repente com suporte, mas um suporte que funcione, né? Uma rede de network, uma comunidade de network que realmente possa te trazer elucidação, que possa te dar apoio. Então, quando você tem vamos dizer assim, essa
esse apoio, né? Essa confiança, é isso que eu queria falar. Quando você tem essa confiança numa instituição que possa realmente trazer para você um curso onde você consiga, do início ao fim, passo a passo, como que você elabora o rótulo, e mais o apoio pós-venda, esse apoio pós-venda que é importante, né, Rafael? O que é apoio pós-venda? Sim. Ah, tá, comprei o curso, assisti, e agora, o que eu faço? Como que eu faço? Então, a gente precisa de ter esse apoio. Essa rede de apoio, isso funciona tudo bem, numa comunidade, num grupo, numa rede social? Funciona. Mas nem todo mundo tem tempo de ficar respondendo. Eu falo por mim. Eu procuro responder tudo que eu sei. Às vezes eu nem sei, mas até procuro saber. Até investigo para ajudar. Porque, ó, só quem assim, que faz rótulo, que às vezes dá um pânicozinho, né? Nossa, mas como é que é isso aqui, meu Deus? Como que eu vou fazer? Outro dia eu vi uma menina hoje ali falando do queijo, tá fazendo um rótulo de queijo mussarela. Ela tá desesperada, porque na hora da produção perde soro, né? O leite, né, sofre ação do coalho ali, do fermento. E aí, quanto que tem de proteína ali? Quanto que tem de gordura? Eu costumo dizer, eu não respondi ainda, mas assim, estou esperando a ajuda dos universitários para ver se alguém fala. Mas eu acho que para alguns produtos a gente tem que fazer análise, para ter certeza do padrão do nosso produto. E saber se realmente o produto tem padrão, porque às vezes você tem um jeito, uma receita, mas qualquer mudança ali na temperatura ambiente, né, no manejo do tanque ali da onde está fazendo a mistura com coalho, se tiver alteração no modus operandi, vamos dizer assim, vai mudar a composição do produto final. E a quantidade de sal, tudo isso interfere. Então, tem que ver se tem padronização primeiro, ficha técnica daquele produto, e aí você conseguir fazer algumas análises, tipo assim, 10 análises para você fazer uma média. E aí você determina qual que é o valor do seu produto. Fazer na mão um produto que sofre tantas alterações, já estou respondendo aí para a pessoa, né? Eu acho ruim, porque pode ser que não seja exatamente o resultado correto daquilo que você vai avaliar, né? Porque você não sabe quanto que perde exatamente, né? Tem isso. Né? Eu respondi direito? Respondi o que era para responder? Acho que Sim, sim, né? respondeu. Hum? Sim, a respeito do mercado, que Sobre está a questão aquecido. do marketing, né? Ah, tá certo. Sim, É isso, eu acho que tem que ser um curso que a pessoa vai se preparar, um curso que realmente funcione, que dê suporte para a pessoa, para o aluno, né? E consiga dar esse suporte, é isso. sim, que não vai colocar medo na pessoa de fazer o rótulo, mas sim que vai dar É confiança aquele e terrorismo, sabe? autoconfiança na pessoa. Você já viu isso? Aquele terrorismozinho, Sim, olha, se você não fizer, você vai se lascar. Olha! Ah, não, e aí assim, né? Aquele, tipo assim, como é que é o dia da bruxa? Domingo, né? Só faltou o chapéu e aquele segunda-feira. nariz, né? Com aquela verruga na ponta do nariz. Olha, você come a minha maçã, porque a minha maçã é mais suculenta. Só que não, desculpa falar, não. Depois você cai dura porque gastou uma grana e não adiantou nada. Ah, não, desculpa, Verdade, gente. Horrível esse marketing. Não estou fazendo marketing, mas assim, pesquisa que tem. verdade. Podemos seguir para a próxima pergunta? Sim, pode, Rafael. Vou fazer pergunta para você, Ah, pode? Quero saber, hein? Não te falaram, não? Não te falaram que ia ter uma perguntinha para você também? não, essa é surpresa. Agora que eu quero ver. É o dia da bruxa, filho. Aqui, meu caldeirão. É, as travessuras estão à solta. É, gostoso. Como é que é? Doçuras ou travessuras? Travessuras. Orientadora de É, paz também apresenta... faz pegadinha com o estagiário, pensa. O estagiário sofre. Que nada. Fala, pode dar seu testemunho aí. Fala. Que aqui você aprende. Fala a verdade. Olha o que você vai Sim, falar. aqui a gente aprende na raça, a gente faz de tudo aqui. Uma hora a gente está num rótulo, depois a gente vai para um manual, depois já é uma adequação, depois já é uma informação nutricional de novo. E aí a gente vai aprendendo tudo, sem Mas junto tudo nesse com, bem bolado. mas tudo com orientação, né? Tudo com supervisão, fazendo Sim, junto, né?
Isso é muito legal, Exato, né? sempre tem um apoio. Ó, eu acho que teve alguém que fez uma pergunta aqui, ó. A Mariana Costa. Márcia, como ficam essas adaptações da nova rotulagem para adaptar ao tamanho dos rótulos? Ah, essas regrinhas, as regrinhas que existiam antes, elas existem regrinhas também para tamanho de rótulo, né? Então, assim, dependendo, se for tabela nutricional, se for informação obrigatória, dependendo do tamanho da superfície disponível para o rótulo, você pode ficar isento de algumas situações, de algumas coisas. Isso tudo está previsto lá na legislação, tanto na RDC 727, com relação às informações obrigatórias, né? Que é denominação de venda, lista de ingredientes, tudo isso é informação obrigatória. Prazo de validade, da lote de fabricação, isso tudo é informação obrigatória. Lá na 727 está previsto o tamanho da superfície disponível em centímetros quadrados, né? Para você ter que mencionar ou não. E a tabela nutricional também. Também tem, se você não tiver espaço, de acordo com a diretriz lá da legislação, você acaba não precisando colocar. Tem isso sim, tá, Mariana? Desculpa, Rafael, eu te cortei porque ela fez a pergunta aqui no. Aqui, eu não manjo muito bem também, não, mas apareceu aqui um balãozinho com interrogação e apareceu um número 1 vermelho. Eu disse, opa, deve ser alguém fazendo uma pergunta. Imagina, não tem problema não. Fala, Podemos seguir para a próxima pergunta? pode. Certo. A pergunta de número 8 de hoje é se você acredita que as legislações ainda vão passar por muitas mudanças, se vão ter muitas retificações ainda. Então, eu acredito que sim, porque as legislações no Brasil. Oi, Raquel. Raquel está dando boa noite. Boa noite, querida. Boa Então, noite, Raquel. as legislações no Brasil, elas são muito dispersas, né? Então, você tem muitas informações espalhadas em legislações diferentes. Aí você tem legislação de regulamento técnico, você tem legislação de informação obrigatória, você tem legislação para aditivos, tem legislação para informação nutricional, então, assim, isso tudo confunde bastante, né? E o ideal, olha aí a Carlinha da Vans Consultoria entrando também, acho que é ela, está entrando como Vans, deve ser ela. Então, como as legislações no Brasil são muito dispersas, eu acredito que a gente ainda vai precisar de melhorias nessa questão, porque, poxa, seria tão bom na Europa. Ah, ela está dizendo que é ela mesma. Tudo bem, gatinha? Na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem um regulamento, que na Europa ainda eu acho mais fácil ainda, porque é um regulamento só praticamente. Tudo que você tem que considerar para colocar no rótulo está naquele regulamento. Então, não tem escapatória. Só que assim, tudo muito detalhado. Detalhado. É tudo detalhado. Ah, ela está dizendo que me ama. Eu também te amo, Carlinha. Bonitinha. Então, tudo no regulamento lá para a Europa é tudo detalhadinho, no miúdo, sabe? Ele te dá mais brecha. Tipo assim, por exemplo, eu sei que não é o caso aqui, tá? Mas só para exemplificar, lá você não tem que colocar sódio na tabela. Na tabela vai a quantidade de sal, não é sódio. Aqui é sódio, né? Quase todo lugar é sódio. Na Europa, não. Quer mandar para a comunidade europeia o seu produto? Você tem que converter o sódio em sal. Você multiplica por 2,5. E aí você vai colocar na tabela o sal. Para quê? Para facilitar o consumidor. Outra coisa que está prevista lá, como eu falei na quarta-feira, está previsto instrução, orientação para o consumidor. Aquele consumidor que, por um acaso, seja vulnerável à informação, ou seja, que ele não tem conhecimento do que se trata, o que está escrito no rótulo, ele precisa ter campanha, precisa ter algum projeto para orientar aquela faixa da população, sabe? E aqui a gente tem o quê, minha gente? O que a gente tem aqui? Qual foi o programa? Qual foi o programa que saiu aí? Qual foi a propaganda do governo que saiu falando sobre isso? Nenhuma propaganda. Tudo bem que é aquela história que a gente falou na quarta-feira. 30 milhões de pessoas na fome, né? Mal tem uma farinha com feijão para comer, quanto mais um produto industrializado. Não é verdade, Rafael? Domingo está aí as eleições, né? Não vamos fazer propaganda política, mas tem que pensar
em quem a gente vai escolher, né? Apesar de que, sei lá, não sei se o presidente também. Bom, não vamos falar sobre isso, não. Mas o que a gente precisa pensar? Que as legislações no Brasil precisam realmente na minha opinião, melhoria. Acho que é na opinião de um monte de gente, porque ficar saindo um monte de retificações e a gente ficar louca atrás prejudica muito. Então, eu acredito que ainda vão passar por muitas mudanças, sim. Tomara que no futuro próximo façam igual fizeram na Europa e unifiquem tudo em uma só, para facilitar a Né? nossa vida. Olha que beleza que ia ser. Nossos problemas iam Sim, ser resolvidos. Inclusive, para aprender, ia ficar mais fácil, né? Porque você ia aprender num exato. lugar só, uma referência só. Sim. Muito bom. Tem mais alguma, Chuchu? É, Quantas já são já? agora já é a pergunta de número 9. Menino, olha, É, pra... falta aqui quase 15 minutos. Vai, manda ver. Ó, Tá a certo. Carla está dizendo que estamos atrasados nesses quesitos. Muito atrasado, né, Carla? Realmente. Verdade, é burocrático. Nossa, é muito triste a gente ter retificações assim do nível, tipo, um espacinho que está faltando, né? Uma expressão que estava em singular e agora é plural. Ah, pelo amor de Deus, eu quero retificação assim, ó. Põe tudo num regulamento só. O que eu tenho que saber? Como é que eu tenho que fazer isso? E cada item com seus detalhes e fechou. E foi isso que eu sugeri lá em 2014, quando eu colaborei com essa elaboração. Mas é muita discussão, como a gente está num país democrático, muita discussão e tal, aí demora mais. Mas faz parte. Olha lá, muita burocracia e o principal não é focado. É isso aí, Carlinhos. Chupa que é de uva. Vai para. Olha, rapidinho o tempo passa, né? Nona pergunta, qual que Sim. é? Para um profissional Ah, ali tem que que está no tirar início de óculos, né, para carreira, mostrar. Desculpa, mostrar minha sombra que a Raíssa fez em mim hoje. Eu tô me sentindo chique. Ela até cortou meu cabelo. Ah. é maravilhoso. Fala, meu bem, fala. Tá certo. Para um profissional que está ali no início de carreira, recém-formado, que dica que você daria para ele conseguir um primeiro cliente? Nossa, dica para conseguir o primeiro cliente? Muito bem. Uhum. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu sempre digo nos meus cursos o seguinte: na sua própria despensa da sua casa, você pode achar algum rótulo de algum produto que esteja em não conformidade. Começa daí. Dá um pulinho no supermercado. Eu não gosto muito de supermercado, eu detesto supermercado, mas todo mundo adora. Não sei porque nutricionista adora o supermercado, né? Ai, eu acho cansativo. Mas gosto só para saber das novidades, claro, né? Mas aí você vai lá no supermercado, viu um produto que está com algum ponto de melhoria, tira uma foto. E aí você traz para casa e já faz primeiro um exercício. Você fez o curso, você está nos grupos, você está com o material na mão. Tenha certeza de que você está com o material completo na sua mão e atualizado. Isso que eu falo. Tem que fazer um curso didático, bacana. Tem certeza que está com o material todo completinho? Procura na sua despensa de casa. Tem alguma coisa ali que está divergente? Refaz o rótulo. Faz um exercício para você. Refaz o rótulo. Se tiver dúvida, aí entra em contato com aquele suporte que funciona, né? E aí você vai conseguir, né, sozinha elaborar o seu rótulo. Lembrando que cada rótulo é um rótulo. Mas vou dar uma dica: não olha os produtos de grandes empresas. Os produtos de grandes empresas já tem o pessoal deles lá, dentro da empresa, dos regulatórios que faz, o PID faz, qualidade pode fazer, ou eles contratam outras empresas para fazer isso para eles. O que eu aconselho? Pegar os pequenos produtores, porque esses não têm muita noção de como fazer, porque aproveita que a elaboração de rótulo não é uma atividade ainda exclusiva de nenhuma profissão. Praticamente qualquer um bem capacitado, que tenha boa noção, consegue fazer rótulo, correto? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse rótulo que a gente identificou que tem problema, vai rascunhar ali, vai montar um rótulo, um relatório de rotulagem como deveria ser, recalcula tudo, procura ver se consegue, porque também você não vai ter acesso à receita, ok? Mas só de olhar as informações obrigatórias, você já consegue ver se tem alguma coisa faltando, alguma coisa que está a mais, alguma coisa errada. Por exemplo, um rótulo que tem lá, envasado e distribuído por fulano. Mas quem fabricou? E o fabricante? Não tem? Tá entendendo? E a procedência? Tem procedência?
Mas a procedência é só o CNPJ? Não. Então está faltando informação. Você está entendendo? E aí, assim, o saque é número gratuito, porque agora tem que ser gratuito e 24 horas, né? Então, ou você põe um e-mail ali com uma resposta automática, ou você põe um 0800. Enfim, tem várias coisinhas que você tem que colocar. Onde é que está a data de validade? Está fácil do consumidor ver onde é que está? Está indicada em algum lugar? Então, assim, todos esses detalhezinhos você consegue já matar. Descobrir os pontos de melhoria, você vai fazer o quê? Tenta refazer a adequação, faz uma adequação, consulta lá seu suporte nota 10, e aí você cai no mundo, minha filha e meu filho, né? Cai no mundo. O que você achar de pequeno produtor de docinho, doce, sabe? Bananada, doce em compota, doce em conserva, brownie, cookie, biscoitinhos. Essas miscelâneas, geralmente, eles precisam de ter concorrência, né? Precisa se destacar na concorrência e só o rótulo profissional é que te dá esse diferencial para você, para o produto se destacar, certo? Uma granola. Você pega, já falei da granola na vez passada, mas é que tem muita gente que faz, né? Mas bolo no pote. Pô, tem um monte de bolo no pote, mas o bolo do pote com rótulo profissional é difícil, né? Então você vai pegar isso. Aí você vai fazer o quê? Pegar lá, não tem lá o telefone do. Geralmente tem um contato, o nome da empresa, você busca. Se tem o CNPJ, você joga no Google que ele te fala qual que é a empresa, né, não, Rafael? Aí você entra em Sim. contato com o fabricante, você vai oferecer o seu serviço. De casa, minha gente, de home office. Aí tu faz o quê? Não vai dizer que o rótulo dele está errado, que está ferrado. Não, né, gente? Não é isso. Você vai dizer o quê? Olha, posso te ajudar. Encontrei pontos aqui de melhoria no seu rótulo para você se adequar com a legislação, fugir da fiscalização e, ao mesmo tempo, você estar à frente da sua concorrência. Você aceita uma proposta e tal? Gostaria de bater um papo no virtual? Propõe uma videoconferência. Como diz a Cristiane, nada como um telefone, um tete-a-tete, uma videoconferência. Pessoalmente não, que você vai gastar, né? Então, se você não está podendo gastar, você não vai lá. Você conversa no vídeo, que nem a gente está aqui. E assim, ele vai ganhando a confiança. De repente, a pessoa aceita, o fabricante aceita, mas também não precisa cobrar muito baratinho, não, tá? Senão você quebra o mercado. Chupa que é de uva, que agora é o momento. Você cobra o preço justo. Porque eu também fazia isso. Eu cobrava baratinho, ficava com dosinha e tal. Dependendo, até a gente faz uma adaptação. Mas assim, coloca o seu preço e se não tiver ficha técnica, vende outro serviço, que é o de elaboração de ficha técnica. Amanhã você já está vendendo até avaliação de CMV, controle de estoque, você já está fazendo uma consultoria, já está vendendo um serviço para aquele estabelecimento. Olha que coisa boa, gente. Um treinamento, né? Já tá participando da elaboração da embalagem. Quando você menos imaginar, você já se envolveu com aquele fabricante, ele já se envolveu com você e você já conquistou vários clientes. De pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo, né? Alguém tem Sim. alguma... é a Vivi, da Vivi entrou. Tudo bem, querida? Alguém tem algum comentário? Rafael, quer falar alguma coisa? O que você acha sobre isso? A respeito desse início de carreira, sempre a Aham. gente começa de baixo, né? Nunca essa ideia de começar já explodindo, arrasando, fazendo maior sucesso, é realmente assim uma exceção. A maioria sempre começa de baixo e vai aos poucos crescendo. E fazendo o trabalho ali de uma forma correta, profissional, desde o início você já vai ter uma facilidade maior para conquistar clientes. É isso mesmo, aos pouquinhos, né? E a prática leva à perfeição, né? Não que a gente vai ser perfeito, mas a ideia é isso, né? É algo bem próximo a isso, né? É a gente praticando, né? Seguindo, né? Com trabalho de formiguinha. Alguém lembra da história da formiga e da cigarra? Coisinha de criança. Mas tem tudo a ver aquela historinha de criança, né? Quem vai aos pouquinhos trabalhando sem ficar de perna pro ar só cantando, né? Acorda cedo, não é sorte, é trabalho, é dedicação, né? E aí você vai se Exato. aprimorando mais, vai aprendendo mais, vai trocando mais informação com outros colegas, e aí assim você vai crescendo. Mas tem que se preparar. Não tem jeito, é o que a gente conversou hoje aqui também. Fora do estudo, fora do aprendizado, não tem como você dominar.
Não adianta ficar fazendo pergunta toda vez. Toda vez que você vai fazer um ROS, você vai ficar fazendo pergunta. A gente pergunta quando a gente tem alguma dificuldade, mas perguntar toda hora é cansativo para todo mundo, né? Então, se você estuda e pratica, você ganha a performance, né? Autonomia. Autonomia, isso, você fica mais seguro. E aí o pessoal, tudo acaba ganhando crédito, né? A credibilidade aumenta cada vez mais. É isso aí. Sim. Temos 9 minutos ainda. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, Rafael. Tem mais alguma pergunta aí? Não, né? Não, as daqui acabaram. Ó, foram nove perguntinhas, é bem interessante. Ah, sabe uma coisa que eu queria lembrar? Que no link da bio da página rp.nutrimix está lá um link para você baixar o e-book da nossa primeira live, que foi sobre a primeira live da página, né? Que foi sobre açúcar total e açúcares adicionados. Aí a gente montou um e-book bem completinho sobre açúcares adicionados e totais, e tá lá no link da bio. Quem quiser é só clicar, coloca o seu e-mail que já recebe automaticamente. Agora melhorou o sistema que o Bruno melhorou para a gente. Então tá mais rapidinho, não tá demorando não. Ainda está disponível para quem quiser, tá bom? É um material ótimo, de ótima qualidade. Ah, que bom que você gostou também, Rafael. E a gente vai ter novidades aí no blog da Nutrimix, dois e-books interessantes falando sobre fórmulas infantis e suplementos infantis, porque a Nutrimix não é só rotulagem, né? É uma empresa de assessoria e consultoria que atua em vários nichos, né? Desde o até a parte de alimentação escolar, tem muita coisa, né? Então vai ter aí dois e-books muito interessantes que a gente vai publicar aí lá no blog da Nutrimix. Ó, a Carla tá chamando para marcar uma live. A gente aceita, claro, com certeza, vamos fazer. O que mais, gente? É isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Temos alguns minutinhos. Rafael, quer fazer alguma pergunta? Só não faz Não, pergunta não, de não. suplemento que eu não domino, hein? Eu achei interessante a parte que você pontuou da legislação europeia, mas como não é o foco da nossa live hoje, é melhor deixar para uma próxima Verdade. live Quem mais sabe, um dia voltada para esse tema. eu ainda sonho, é porque como a gente não está escolado nem com a nossa, como que a gente vai querer, né? A não ser que a pessoa trabalhe Sim, numa empresa que faça exportação, como eu já trabalhei em muitas, aí a gente precisa realmente dominar, conhecer, né? Mas se não é o sim. foco, realmente não precisa. Mas eu sonho muito em montar um curso só sobre isso, para ajudar, porque é isso que eu falo, gente, o mercado, respondendo de novo aquela pergunta, né? O mercado está aquecido sim, vai continuar. E se a gente tiver um bom presidente, sinceramente, a gente vai aumentar mais ainda as exportações. E aumentando a exportação, a gente precisa adequar a rotulagem para fazer a entrega, né? E precisa de profissional capacitado para isso, né? Não só para a rotulagem em relação aos países do Mercosul, que no nosso caso do Brasil as legislações são harmonizadas, mas também para outros países, né? Até para o Japão, né? A gente pode mandar para qualquer lugar, até para a própria China, se bobear, não é só a China que manda coisa para a gente, não. Uhum. Se tem uma coisa que eles compram bastante de nós é carne. E você quer falar mais alguma coisa, Rafael? Quer comentar alguma coisa? Carlinha, quer fazer uma perguntinha aí? Quer colocar? Ó, ela está dando parabéns pela live. Que bom, fico feliz. Depois, quem chegou, viu, Raquel? Você que chegou atrasada, depois você pega lá para assistir. Tá bom? Que a gente vai deixar gravada, né, Rafael? Sim, vai ficar salva no perfil. E aí, Rafael, e a sua experiência de participar de uma live oficial? Ah, a primeira vez participando, dá aquele friozinho na barriga, aquele nervosismo, para onde eu olho, o que que eu faço, meu Deus. Mas deu tudo certo, foi tranquilo. Então, eu vou fazer uma perguntinha rapidinha para você, tá bom? Aproveitando que a gente tem 5 minutinhos. Tá bom. Como que você vê, Rafael? Você que vai estar entrando. Você já, assim, você não está no mercado de trabalho propriamente dito, exatamente, porque você está se formando. Mas como que você vê essa questão aí da atuação do profissional na área de regulatórios,
na área de qualidade, nessa área de assessoria, consultoria, fazendo parte de alguma equipe? Como é que você se vê nisso aí? Entrevista de Rafael ao vivo. Eu vejo como uma área que tem muito potencial, que cada dia está expandindo mais e mais, cada dia a gente vê mais e mais empresas de consultoria, mais oportunidades surgindo. Então, para quem gosta dessa área, para quem gosta de estudar, para quem gosta de se atualizar, pode ser muito interessante. Trabalhar nessa área pode ser mais como posso dizer, um aprendizado do que visto só como trabalho. É isso mesmo, muito bem. Muito bom, fico feliz que você tenha essa impressão, porque tem muita gente que fala que estuda nutrição e profissionais que põem para baixo, né? Ah, você está estudando isso? Não, né? Já põe para baixo aquela escolha. E nutrição está em alta, minha gente. A alimentação, não só a nutrição, né? A nutrição, com certeza, mas a alimentação em si, alimentação e nutrição é um assunto que está em alta, né? Não só na indústria de alimentos, mas como na atuação com relação à atuação clínica, no esporte, né? Então, olha, então, tantos aspectos. Então, a gente só tem que ficar feliz com você saindo com esse ânimo, esse respiro, porque é o que eu falo, uma profissão só existe se a sociedade precisa dela, né? Se precisa de você. Se não precisasse de você, não contrataria você, você não estaria aqui. Então a gente só vai ser útil se a gente se colocar ao que veio, né? Então, é isso que eu acho. Eu acho que a gente tem que se colocar sempre à disposição da sociedade, aprendendo mais, se desenvolvendo mais, desenvolvendo habilidades, como diz a Vivian Zolar, né, que também é outra querida, e a gente precisa desenvolver habilidades para sobreviver e para, né, não é só para se destacar, mas para ter uma estabilidade profissional, para construir uma carreira, não é fácil. Ó, a Sim. Isabel Martins, ela tá falando, parabéns, querida, que saudades. Ô, Isabelzinha, eu também, querida. A Raquel tá dizendo que vai assistir. Ela demora, mas assiste. Ai, a Trojane tá falando, Márcia, você achou. Opa! Ai, estava quase removendo você, Rafinha. Você achou, grata pelas informações. Ô, Vanessa, você que é uma querida. Vanessa trabalhou comigo muitos anos lá na Rede Habib, né? Quando eu fui praticamente a primeira, né, Vanessa? E você ficou muitos anos lá depois, ainda ficou responsável pela Arab Bread e a Philips. Ah, desculpa falar de você, né? Mas eu tô falando bem, não tô falando mal, não. E você acabou assumindo lá a fábrica de sorvete, a fábrica de panificação. E quando eu entrei, só tinha eu, né? Para tudo isso, porque já existia a central de produção, já existia tudo isso. Então, a gente. É por isso, sabe? Eu fico orgulhosa da nossa profissão, orgulhosa demais de ter uma pessoa como o Rafael, estudioso, dedicado. Por isso que eu te convidei, Rafael. Por isso que a Cristiane Ai, deixou muito você obrigado. participar também. Ela sabia que estaria em boas mãos. Porque não é uma coisa simples, né? A gente vai. Ó, tá no último minuto, mas só para te elogiar mesmo. Você é um menino de ouro. 21 anos? Ó, 20 Isso. aninhos. Mais novo que o meu filho. Maravilhoso. Tem um futuro brilhante pela frente. Continue assim, tá? Ai, Obrigada, muito obrigada por obrigado. você ter aceitado. Não é fácil, não. Um beijo para Sim, todo muito mundo. obrigado. Boa noite. Quer se Eu, despedir, Rafael? gente, Fala tchau, aí. tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado por participarem. Qualquer dúvida, a live vai continuar disponível no perfil. É isso aí, vai ficar disponível. Olha, o Instagram tá deixando a gente ficar mais um pouquinho, hein? Geralmente ele Olha, nosso lança lá engajamento está 28 segundos. aumentando. Hã? Nosso engajamento está aumentando, estamos É, crescendo. você viu? Semana que vem a gente. Ó, a Cristiane está falando verdade, Márcia, é verdade. Mas é mesmo, né? Ó, a Raquel falando beijo, boa noite. Então, semana que vem a gente não tem programada a live porque tem um feriado, né, na quarta-feira. Então, e também para dar um tempo, né, para o pessoal também assimilar, assistir e tal. Aí a gente vai programar alguma coisa para outra semana, em novembro já. Boas eleições, votem com consciência. 28 segundos restantes, Rafael. Qual é o seu recadinho aí para quem vai votar? Mas, pelo amor de Deus, não faz propaganda, hein? Olha lá. Ah, sim.
Ah, só recomendo que estudem, leiam as propostas, vejam o que cada um propõe e vejam se está de acordo com seus ideais, com o que vocês acreditam. É isso mesmo, é isso aí. Mas tá difícil, tá muito difícil.